Abençoa a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de podermos estar na presença de Deus nesta manhã para aprender mais um pouquinho a respeito da sua palavra. Eu quero agradecer a Deus e também ao pastor desta igreja, pastor presidente Haroldo de Lagoa, por esta oportunidade que o Senhor me concede. Também o pastor Paulo, primeiro vice-presidente, e mais obreiros que estão aqui nesta manhã, e cada um dos irmãos que vieram aqui. É maravilhoso poder ver pessoas que têm o desejo de investir na sua vida espiritual, e assim sendo, Deus é aquele que dá o crescimento. Amém? Como foi falado aqui, é necessário atitude. Então você saiu do seu lar, você chegou aqui, e com certeza Deus irá nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero convidar a amada igreja para que abram as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero compartilhar aqui alguns versículos deste capítulo. Eu quero ler a partir do versículo 16. Peço à igreja que acompanhe atentamente, em nome de Jesus. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 16, diz assim: Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu quero ministrar nesta manhã, e eu quero ministrar baseado na chamada que Deus fez a Eliseu, este homem que foi um homem que fez a diferença na sua geração. Quando lemos este texto sagrado, vemos aqui, irmãos, que Deus, ele havia levantado Elias anteriormente a Eliseu, e o ministério de Elias, ele girou em torno do conflito entre a religião de Baal
e a religião do Deus vivo. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi chamado por Deus para exercer o ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel. Período este marcado de crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. Mas em meio a toda aquela crise moral, social e espiritual em que a nação, o povo de Deus se encontrava, Deus ele pôde contar com a coragem de Elias, porque Elias foi um homem levantado nesses dias. Elias foi um profeta de Deus, um porta-voz de Deus para a sua geração. Vemos, irmãos, que Elias, ele profetizou no reino do norte, durante os reinados de Acabe e de seu filho Acasias. E ele desafiou o povo a fazer uma escolha. Mas por que fazer uma escolha, pastor? Porque o seu coração se encontrava dividido e Deus usa o profeta para desafiar a nação a retornar à sua presença, a voltar-se totalmente a Ele. Vemos aqui, irmãos, que eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Por quê? Porque haviam deixado de adorar a Deus para seguir após Baal. Eles estavam com o coração dividido, eles queriam servir a dois senhores. E nós vemos, irmãos, que isso é um perigo muito grande, quando a pessoa se encontra com o coração dividido, querendo servir a dois senhores. Isso não agrada a Deus, e com certeza, irmãos, isso não agradou ao coração de Deus. E Deus, ele levanta verdadeiramente este profeta Elias para bradar ao coração do povo, desafiando um retorno. Vemos, irmãos, que Elias, ele exerce um ministério excepcional no Reino do Norte. Sem dúvida, ele foi responsável por ajudar o povo de Deus a manter a sua identidade. Elias serviu a Deus com integridade. Elias foi um modelo, foi um exemplo para aquele que haveria de ser o seu sucessor, que é Eliseu. E vemos ainda, irmãos, que nesta vida tudo tem um tempo determinado. E Deus sabia que o tempo que Elias tinha para realizar a sua obra estava chegando ao fim. E vemos que Deus, ele levanta Elias para que Elias fosse ungir Eliseu. Irmãos, isso se deu justamente no Monte Horebe, porque ele havia predito aquela grande seca. E vemos, irmãos, que conforme a sua palavra sucedeu, porque a palavra de Deus não volta atrás vazia, tudo aquilo que Deus faz, ele cumpre. E assim, irmãos, ele desafia em um duelo os profetas de Baal, os profetas de Acera. E ali, irmãos, Deus, ele derrama fogo diante daquele duelo. Por isso Elias foi conhecido como profeta do fogo. Mas diante, irmãos, daquela circunstância e diante daquela atitude de Elias de confrontar os profetas de Baal, profetas de Acera, e ali matamos uma mulher, a mulher de Acabe, Jezabel, ela se levanta e diz que tiraria a vida de Elias. Elias, ele foge no caminho de um dia, deita debaixo de um zimbro, pede a morte. E de repente, irmãos, ali aparece um anjo e põe ali o alimento para que ele pudesse se alimentar. Ele come aquele alimento, dorme novamente, e o anjo desperta e disse que a caminhada seria longa. Elias, ele sai, ele começa a caminhar. Ele caminha cerca de 400 quilômetros e chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, aquele monte que Deus tinha falado com Moisés. E ali, irmãos, ele se enclausura em uma caverna, e de repente Deus chega para Elias e diz: Elias, o que estás fazendo aí?
E de repente Elias, ele diz para Deus que ele estava só, que todos haviam sido mortos. E nós vemos, irmãos, que Deus ele traz uma revelação ao coração de Elias, dizendo, irmãos, que ele não estava só. E Deus direciona Elias para ungir este homem, no qual eu quero trazer uma ênfase em seu ministério nesta manhã. Versículo 16 do capítulo 19. Nós vemos aqui, irmãos, a chamada de Eliseu. Diz assim: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vemos, irmãos, que ao ouvir a palavra do Senhor, Elias ele não hesitou em obedecer. Ele compreendeu plenamente que o seu tempo estava chegando ao fim. Ele haveria de estar com o Senhor e Deus haveria de levantar um sucessor. Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta, Eliseu era um lavrador pertencente a uma família abastada em Israel. E ele tinha uma chamada para exercer o ministério profético. Vemos aqui, irmãos, que este homem, ele tinha uma chamada da parte de Deus. E vemos, irmãos, que esta chamada, ela foi confirmada através do profeta Elias, porque Deus manda Elias ungir Eliseu. E vemos aí, irmãos, que esta chamada, ela vem do próprio Deus. Irmãos, é muito maravilhoso podermos desfrutar da salvação nos dias de hoje, porque fomos chamados à salvação. Mas mais maravilhoso ainda, irmãos, é verdadeiramente achar graça diante dos olhos do Senhor, porque não somos merecedores de termos uma chamada de Deus nas nossas vidas. Aqui nós temos obreiros que já têm uma chamada confirmada e estão exercendo o seu ministério nessa nação. Mas aqui também nós temos jovens que ainda não teve a confirmação desta chamada, mas eu creio que aqui há jovens que têm uma chamada de Deus, jovens que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para uma obra específica. E nós vemos, irmãos, que isso acontece com Eliseu. Eliseu, ele era um lavrador, ele pertencia a uma família abastada, mas, irmãos, aquele homem, ele tinha uma chamada da parte de Deus, aleluia. E se você tem uma chamada da parte de Deus, e Deus já tem falado contigo, Deus já tem trago ao teu coração, aleluia, isso, saiba de uma coisa, não tenha pressa, porque é no tempo de Deus. Nós vemos, irmãos, que Eliseu estava lavrando, Eliseu estava trabalhando, Deus tinha algo para realizar através da sua vida. Em dado momento, Deus, ele diz para Elias: vai a Eliseu e unge-o, porque ele será profeta em seu lugar. Então nós vemos aqui, irmãos, que a origem da chamada, ela é divina. Diga comigo, a origem da autêntica chamada, ela é divina. Aleluia. Foi Deus que te chamou, aleluia, para realizar uma grande obra através da sua vida nessa nação. Nós vemos aqui, irmãos, que para exercer o ministério, seja ele qual for, tem que ter vocação, tem que ter chamada de Deus. Nós estamos vivendo em dias em que muitos irmãos não têm chamada de Deus, muitos não têm vocação, e muitos querem se meter no ministério. E muitas das vezes, irmãos, o desejo é um desejo que realmente não agrada a Deus, porque muitos estão querendo se meter no ministério com o intuito de usar o nome de Deus, usar a Deus para os seus próprios propósitos. Nós vemos que isso é um perigo
terrível. E nós vemos, irmãos, que muitos que não têm uma chamada hoje estão exercendo o ministério no meio evangélico e infelizmente o prejuízo tem sido muito grande, porque eles falam em nome de Deus, mas nós vemos, irmãos, que eles estão com uma motivação errada. Mas quando eu olho para a vida de Eliseu, eu entendo, irmãos, que a origem da chamada de Eliseu era de origem divina, ou seja, a chamada deste homem era uma chamada que vinha da parte de Deus, e Deus ele usa o profeta Elias para confirmar esta chamada. E assim que Deus faz, irmãos, nos dias de hoje, pastor, quem Deus vai usar para confirmar a chamada? O seu pastor, é o pastor da sua igreja. Você tem uma chamada da parte de Deus, e você sabe disso, mas saiba de uma coisa: espere o tempo de Deus, porque no momento certo, Deus vai usar o teu pastor para confirmar aquilo que ele tem na sua vida. É o teu pastor. Da Madagascar, nós vemos aqui, irmãos, que Deus usa o profeta Elias para confirmar aquilo que ele tinha na vida deste moço Eliseu. Irmãos, quantos hoje estão equivocados concernente à chamada e à confirmação da chamada? Certa feita, irmãos, o moço chegou na igreja e ele disse: olha, pastor, eu sou pastor agora. Chegou com um determinado pastor e falou: agora eu sou pastor. Ah, é que você é pastor? Mas quem te ungiu pastor? E ele disse: a minha esposa, ela me ungiu pastor, e agora eu sou pastor, eu quero exercer o ministério. Irmãos, quanta ignorância! Nós vemos, irmãos, que se você tem uma chamada de Deus, é Deus que vai confirmar esta chamada através de quem? Do seu pastor. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Aleluia! E nós vemos, irmãos, que na chamada há uma autoridade da parte de Deus, porque, irmãos, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, quando Elias encontrou a Eliseu, o texto registra: e lançou o seu manto sobre ele. Irmãos, quando Elias encontra Eliseu, ele lança o manto sobre ele. E nós vemos que isso na cultura bíblica simboliza, irmãos, uma autoridade profética. Lançar sobre outrem demonstrava a transferência de poder e autoridade. E nós vemos, irmãos, que com este gesto, Eliseu estava agora sendo o quê? Credenciado para o ofício profético. Nós vemos aí, irmãos, a autoridade na chamada de Deus. Vemos aí que Deus estava ungindo a vida daquele que exerceria o ministério profético. Não adianta, irmãos, o ofício sem unção, mas nós vemos, irmãos, que é a unção que irá validar o ofício, a unção que irá validar a chamada que Deus tem na sua vida, nas nossas vidas. Nós vemos que esta unção, ela vem da parte de Deus. E no momento que Eliseu foi chamado, vemos, irmãos, que ele recebe da parte de Deus esta autoridade para exercer um ministério. E nós vemos, irmãos, lá na frente, que o ministério de Eliseu foi um ministério marcado por milagres, marcado por maravilhas. Por quê? Porque o próprio Deus havia ungido este homem. Algo que eu quero aqui, irmãos, fazer uma observação na chamada de Eliseu. É que Deus, ele sempre chamará pessoas fiéis para o ministério. Diga comigo: Deus sempre chamará pessoas fiéis para exercer o ministério. Pastor, então é preciso ser fiel? Sim.
Para exercer o ministério, é preciso ser fiel a Deus. A pessoa precisa ter sido salva, precisa fazer parte do corpo de Cristo e precisa ser fiel a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o contexto do texto lido, ou seja, o versículo 18, nós vemos aqui que, sem dúvida, Eliseu, ele estava entre aqueles 7.000 que não haviam se prostrado diante a Baal. Essa foi uma das razões pela qual o Senhor o escolheu. Porque, irmãos, eles estavam vivendo tempos de apostasia. Muitos do povo de Deus estavam se voltando para a adoração a Baal. Tanto é que Elias, ele pensa que só ele havia ficado, porque ele disse, só eu fiquei. Ele diz para Deus, Deus, só restou eu. Mas aí Deus responde para ele, Elias, também eu deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o deixou. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus é aquele que chama pessoas fiéis para exercer o ministério. Não temos dúvida de que Eliseu estava entre aqueles que Deus havia chamado. Quem sabe ele não era conhecido. Não eram muitos aqui que se conheciam Eliseu antes da sua chamada. Mas diante da sua fidelidade a Deus, ele recebe a confirmação daquilo que Deus tinha na vida dele, que era uma chamada da parte do Senhor. Aleluia! Oh, coisa maravilhosa, irmãos! Aleluia! Deus, ele há sempre de levantar pessoas, homens, com uma chamada, mas com certeza, irmãos, serão pessoas que estarão manifestando fidelidade no servir a Deus. E isso é algo, irmãos, maravilhoso, porque o Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. Então nós vemos que Eliseu, ele tinha uma chamada, e por causa da sua fidelidade a Deus, do seu compromisso com Deus, Deus lhe confirma esta chamada. Então é importante, irmãos, que nós permaneçamos fiéis a Deus. Porque tem pessoas que aceitam a Cristo e são fiéis a Deus, mas muitos em dado momento da sua vida deixam de ser fiéis ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida deste homem, nós vemos nitidamente que ele foi um homem que estava entre os 7.000, um homem fiel a Deus. E meu irmão, diga, continue sendo fiel. Continue sendo fiel. Aleluia. Seja fiel, irmãos, a Deus. Aleluia. Seja fiel à sua esposa. Aleluia. Seja fiel ao ministério que Deus tem colocado você, em nome de Jesus. Mas por que, pastor? Deus tem obra na tua vida. Deus tem uma chamada na tua vida. E a sua fidelidade é fundamental para que Deus confirme aquilo que Ele tem, em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, que eu quero fazer menção aqui, que Deus, Ele chama pessoas ocupadas. Provérbios diz, irmãos, que o preguiçoso ele tem que ir com a formiga e ver as suas obras para adquirir sabedoria. Sim ou não? É Provérbios. Irmãos, nós vemos que Deus, Ele chama pessoas ocupadas. Tem muitas pessoas, irmãos, que não gostam de trabalhar, não querem saber de trabalhar e querem se meter no ministério.
como se o ministério fosse emprego, como se o ministério fosse meio de vida, mas não é por aí. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida deste homem, o servo de Deus fiel Eliseu, por ocasião da sua chamada, a palavra de Deus diz, irmãos, que ele estava lavrando com 12 juntas de bois, quando Elias, por orientação divina, o escolheu para ser profeta em seu lugar. Aonde Eliseu estava? Estava trabalhando. Versículo 19 nos mostra nitidamente isso. E não somente, irmão, Eliseu, mas nós temos muitos exemplos de homens. Na Bíblia Sagrada, Deus nos apresenta profetas que tinham uma vida produtiva na sociedade e que muito contribuíram para a obra do Senhor. Entre eles estão Amós. Quem era Amós, pastor? Amós era boiadeiro e foi escolhido por Deus para falar dos reinados de Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel. Moisés estava ocupado com o rebanho de Jetro, seu sogro, no Monte Horebe, quando Deus o chamou para libertar o seu povo. Gideão estava ocupado recolhendo trigo para salvar o seu povo dos midianitas, quando o anjo lhe apareceu. Saul estava ocupado procurando jumentas e quis seu pai quando Samuel o procurou. E aí nós vemos, irmãos, que Davi, ele estava ocupado com o rebanho de seu pai, quando foi chamado para ser rei. E assim sendo, irmãos, nós vemos que Eliseu estava ocupado arando a terra com 12 juntas de bois, quando ele foi chamado, quando Elias lançou a capa sobre ele, quando ele foi investido de autoridade. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele chama pessoas ocupadas. Deus, ele chama pessoas que trabalham, pessoas, irmãos, que manifestam compromisso, quem sabe pressa, em uma vida profissional intensa. E nós vemos que isso, irmãos, não é desculpa para que não venhamos realizar a obra de Deus, porque quantos hoje, irmãos, estão exercendo o ministério, mas estão trabalhando, irmãos, estão trabalhando, mas estão exercendo o ministério, e Deus tem usado essas pessoas para a realização de uma grande obra. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor nesta manhã, e saiba de uma coisa: Deus, ele conta contigo, Deus, ele conta com cada um de nós, em nome de Jesus de Nazaré. Em terceiro lugar, nós vemos, irmãos, que o ministério, ele tem custo. O ministério, ele tem um preço. Irmãos, o versículo 21 diz: voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então levantou e seguiu Elias e o servia. Nós vemos, irmãos, que o ministério que ele haveria de exercer seria um ministério de tempo integral, porque ele seria o sucessor de Elias. E nós vemos que Eliseu, ele sabia que a chamada tinha um preço. Então nós vemos, irmãos, que ele volta para a sua casa, e ele pega ali, irmãos, mata aqueles bois, faz um churrasco, e ele depois segue após Elias para exercer o seu ministério. Nós vemos aqui, irmãos, que Eliseu, ele atendeu prontamente a chamada de Deus, por meio de Elias, ao ter esta atitude. Ou seja, com essa atitude ele estava dizendo: agora só existe daqui para sempre. Ele sabia que não havia a possibilidade de voltar para trás. Não havia a possibilidade de retrocessos. Assim é a chamada.
Quando uma pessoa tem uma chamada da parte de Deus, essa chamada, ela deve ser exercida por todo o tempo da sua existência. Quando os homens, irmãos, com a chamada de Deus, começaram a realizar a obra para o Senhor, e hoje não mais estão exercendo o ministério, mas a chamada, irmãos, ela deve ser exercida com fidelidade durante todo o tempo da nossa existência, em nome de Jesus. Deus não vai te chamar através de uma chamada para você trabalhar 5 anos. Não. Se você tem chamada de Deus, não desista da sua chamada. Não retroceda. Permanece firme naquilo que Deus ele tem para a sua vida, porque enquanto você tem vida, com certeza Deus irá usar a sua vida para uma frutificação em nome de Jesus. Aleluia! Certo missionário, irmão, que esteve na China, Índia e países da África, ele sabia qual era o preço da chamada, e ele disse: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a vida por mim, nada é sacrificial que eu faça para Ele. Vou repetir: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a vida por mim, nada é sacrificial que eu faça para Ele. Então nós vemos, irmãos, que aquele que tem uma chamada da parte de Deus, tem que estar disposto a pagar o preço. Aquilo que Deus te pedir, faça em nome de Jesus de Nazaré. Amanagá. Eu lembro, irmão, nós estamos aqui no Japão. Muitos trabalham com as cargas horárias pesadas da fábrica. Isso é nítido. Nós vemos continuamente isso. E eu me lembro, irmãos, que quando eu comecei a servir a Deus neste ministério ali em Yohashi, eu trabalhava na fábrica e eu fazia um CAI ainda para a empreiteira. Tirava um bom salário. Mas, irmãos, Deus ele tinha uma chamada na minha vida. E diante desta chamada, diante da responsabilidade como obreiro na casa do Senhor, eu percebi, irmãos, que eu não podia continuar trabalhando toda aquela carga horária e deixar de fazer aquilo que cabia a mim. Eu lembro, irmão, que só havia um diácono na igreja, e nós estávamos ali ajudando, só tinha 2 vacas para fazer um CAI. Irmão Carlos está rindo ali, ele sabe disso. E em dado momento, irmãos, diante da necessidade da obra e daquilo que Deus tinha na minha vida, o próprio Espírito Santo, ele falou comigo: vai mais devagar, para um pouco, é momento de abrir mão. E assim, irmãos, eu sabia da minha responsabilidade. Nós temos que saber da nossa responsabilidade. Sim, nós temos família, mas eu sabia que se eu fizesse menos hora extra, eu poderia ser mais produtivo na obra de Deus. E o que eu fiz? Falei para a empreiteira: olha, a partir de hoje, eu não vou fazer um CAI mais nesse dia. Mas por quê, pastor? Porque eu propus no meu coração sair da minha casa, depois do date, ir para a igreja, fazer um CAI dos irmãos, e ali cooperar na obra do Senhor. Então, irmãos, é importante que nós, como obreiros, tenhamos consciência da necessidade da obra. A nossa família precisa, sim, nós temos que ter responsabilidade, mas sabemos, irmãos, que nós temos o reino de Deus como uma prioridade, em nome de Jesus de Nazaré. Às vezes Deus vai te pedir para você abrir mão de alguma coisa, e aí é você e Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que Eliseu, ele estava para exercer um ministério, e este ministério seria tempo integral, que seria sucessor de Elias. E ele não pediu esforços, ele abriu mão de tudo
para cumprir a chamada que ele tinha em nome de Jesus. E nós vemos, irmãos, que Elias, ele entendeu que a chamada, ela estava relacionada com o serviço. Diga comigo, a chamada está relacionada com o servir. Porque a partir do momento que ele faz o churrasco dos bois e sai da sua casa, ele começa a servir ao homem de Deus. Quando falamos de Elias, logo lembramos de Eliseu, sim ou não? Sim. Quando nós falamos de Moisés, logo lembramos de quem? Josué, sim ou não? Sim. Irmãos, servos de Deus, que tinham uma chamada de Deus para uma sucessão, que nos dão exemplo em uma vida de serviço. Saiba de uma coisa, ministério é serviço. Automaticamente nós vemos que Eliseu, ele foi conhecido por sua humildade e pela forma como ele servia a Elias. E ele fica conhecido como aquele que deitava água nas mãos de Elias. Ele sabia que a chamada que Deus tinha na vida dele envolvia serviço. Ele se colocou à disposição de Elias para o servir. E não é diferente, irmãos. Sabemos que aqueles que são admitidos no reino, automaticamente, irmãos, sabem da necessidade de servir. Porque o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, nós vemos que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Lá em Mateus 20, 28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate a muitos. Assim como nós, sendo servos de Deus, nós temos que entender que nós precisamos estar prontos a servir o nosso próximo. Através da sua chamada, Deus vai usar a sua vida para servir a igreja, para servir ao ministério, para servir ao seu pastor. Então nós vemos aqui, irmãos, que este homem, ele sabia que chamado envolvia serviço, e ele esteve disposto a servir. Ele fez a diferença na sua geração, porque, irmãos, ele estava pronto a servir. Então, quem não é humilde para servir, irmãos, nunca vai ser grande. Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que quer ser grande, ele tem que servir. No reino de Deus é assim. Lá fora não, as pessoas querem destacar, querem exercer poder, querem ser servidas, mas o próprio Jesus nos ensinou que no reino dele é diferente. Aquele que quiser ser o maior é aquele que mais tem que servir. Amém? Glória a Deus. E assim o ministério, irmão. Você foi separado da cooperatura, consagrado no diaconato, presbitério, a evangelista, e de repente, não é porque você é presbítero que agora chegou a hora de folgar. Vamos sentar ali, e agora quero ver esses diáconos trabalhar. Esses cooperadores, agora eu vou colocar eles para trabalhar. Não, irmão. Eu, como pastor, tenho dificuldade. Às vezes eu vejo a necessidade na igreja, chego com a necessidade, eu vou lá, pego a vassoura e vou varrer, vou limpar. Amém, irmão? Amém. Amém, obreiros? Amém. Nós estamos aqui aprendendo, irmãos. Amém? Amém? Aleluia! Então, irmão, quanto mais se sobe na função eclesiástica, mais você serve. E agora, o pastor Haroldo ensina o quê, né? É o pastor, ele serve a igreja, serve o cooperador, serve o diácono,
serve presbítero, serve evangelista. Ele é servo de todos. Então, irmãos, Eliseu teve uma chamada. E ele sabia que essa chamada envolvia serviço. Aleluia. E nós vemos que em momento algum Eliseu abandonou Elias. Irmãos, em dado momento, parece que Elias queria provar Eliseu. E ele disse que iria se tirar para Gilgal, depois para Betel, para Jericó, e depois ele foi ao Jordão. E ele falava para Eliseu: fica aqui, eu vou lá, vou em Gilgal, Betel, Jericó. Mas, irmãos, nós vemos que Eliseu, ele perseverou em servir o homem de Deus. Ele foi fiel, irmãos. Ele já era fiel, por isso tinha uma chamada de Deus. E ele manifestou fidelidade no seu ministério, porque ele não se apartou de Elias. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele foi perseverante até chegar o momento em que ele haveria de exercer o ministério. E aí, irmãos, vemos que diante deste episódio, depois deste ocorrido, o que acontece? Ele tem a oportunidade de fazer uma petição, porque em 2 Reis, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele tem a oportunidade de fazer uma petição, porque Elias, ele sabia que logo ele seria tirado, ele não mais estaria, e ele dá a oportunidade de Eliseu fazer uma petição. E qual foi a petição dele? Ele, analisando o ministério de Elias, que foi o ministério profícuo, um ministério marcado por milagres, ele não hesitou em dizer: que haja porção dobrada do teu Espírito em mim. Nós vemos, irmãos, que Eliseu sabia da unção que estava sobre a vida de Elias, e ele segue junto, servindo Elias, e ele vê as maravilhas, vê os milagres, e vemos, irmãos, que ele pede e pede bem. Eliseu queria ser cheio do Espírito Santo. E nós vemos que na antiga aliança, Deus, ele não dava o Espírito Santo na sua plenitude, era porção. Era a porção, então vamos dizer o que? A porção dobrada do Espírito que está sobre você. E nós vemos aí, irmãos, que ele fez este pedido. E assim Deus, ele concedeu este pedido que fora feito por Eliseu, porque ele via Elias sendo tomado, sendo trasladado, sendo arrebatado. E aí, irmãos, nós vemos que quando ele pega a capa que caiu, quando ele recebe a chamada, Elias passa a capa, joga a capa em cima dele. E quando Elias é assunto aos céus, nós vemos, irmãos, que a capa vem, e ele pega aquela capa, e quando ele toca no Jordão, o Jordão se abre. E ali, irmãos, aqueles profetas que estavam ali, faziam parte da escola de profetas, percebeu que o Espírito que estava sobre Elias agora estava agindo na vida de Eliseu. Por quê? Porque ele sabia da importância da unção para realizar a chamada que ele tinha, a sucessão que ele agora estaria realizando. E nós vemos, irmãos, que o ministério de Eliseu foi marcado com porção dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias. Porque, irmãos, Eliseu realizou o dobro dos milagres que Elias havia realizado. Então nós vemos que havia porção dobrada. E nos dias de hoje, irmãos, nós como obreiros da casa do Senhor, nós precisamos anelar. Anelar por quê, pastor? Por ser cheios
do Espírito Santo. Porque hoje, irmãos, o Espírito Santo não é dado em porção, mas nós vemos que o Espírito Santo é dado na plenitude. E vemos que após o revestimento de poder, Deus ele continua enchendo todos aqueles que anelam, todos aqueles que desejam, todos aqueles que anseiam pela manifestação do seu poder sobre suas vidas. Aleluia! E nós devemos anelar por isso, irmãos, ser cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para fazer a diferença na nossa geração. E nós vemos que ele fez a diferença. Fez a diferença em seu ministério. Irmãos, quando nós olhamos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. Temos aqui um episódio que nos mostra a importância da santidade na vida do obreiro. Diz assim, versículo 8: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer o pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Nós vemos, irmãos, que era costume de Eliseu passar por Sunem. E constantemente ele estava passando por ali. Eliseu vivia uma vida de santidade. Todos aqueles irmãos que têm uma chamada de Deus, todos aqueles que têm uma chamada autêntica de Deus, haverá de fazer a diferença. Irmãos, e a diferença ela começa dentro do nosso lar. A diferença, ela acontece na fábrica. A diferença, ela acontece aonde quer que estejamos. Nós vemos que Eliseu, ele se conduzia com sabedoria, manifestando o que? Santidade, manifestando justiça nas suas ações. E isso foi perceptível, porque esta mulher, a sunamita, ela diz: eis que tenho observado. Saiba de uma coisa, as pessoas estão nos observando. Mas por que, pastor? Nós somos servos de Deus. O nosso Deus é santo. Tanto na antiga aliança, o desejo de Deus era a santidade do seu povo, como também na nova aliança, o desejo de Deus é que a sua igreja ande em santidade na sua presença.